Vamos lá. Então, o Conselho Federal de Educação Física, como eu falei, não podemos ignorar. Um dos princípios da educação física escolar é que Morim fala, 2002, considera a compreensão da tarefa da educação do futuro, sendo esta, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana. O planeta necessita, entre todos os sentidos, de compreensões mútuas, dada a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos, em todas as idades. O desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades, ok? Por isso que o termo Vygotskyano eu gosto de falar, que vai intercalar a necessidade, ou seja, compreensões mútuas para socializar e conscientizar, e haver, ou seja, aprendizado e trocas entre os alunos e professores. Essa interação nos traz esse processo que eu falo, real, potencial e proximal. É lógico que o próprio Vygotsky coloca também um ser superior, que é o campo analítico, análise e analisador, entre seus meios teóricos. Ok? Então vamos lá. Que nossos atores sociais, alunos e professores tenham um conhecimento não fragmentado, mas a capacidade para compreender a realidade do mundo que oferece, de forma equivocada, inúmeras possibilidades de manifestações das relações humanas. Ok? Nós podemos acrescentar aqui a função social da escola, paradigmas nos meios e fins. Parênteses. A função social da escola, paradigmas, ou seja, padrões nos meios e fins. Pontinho, pontinho, pontinho. A função social da escola, paradigmas, são padrões, são muros fortes, pior que o muro de Berlim, nos meios e fins. A organização do ensino começou pela universidade, surgida há cerca de um milênio. Porém, após a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa e a independência americana, a educação passou a ser considerada importante também para os trabalhadores. Estes fatos históricos intensificaram a busca pela democracia e regime de gênero, camufladas a conciliação de preocupações ligadas às questões sociais, sindicais e de organizações diversas, programações visíveis ao direcionamento educacional do cidadão e perspectivas solúveis para o agente educador e educadores. Enquanto na Europa, a parte americana e latina, os paradoxos vividos, coletivos, grupais em decorrência histórica vivida e caminhada nas insanidades construtivas viáveis para o aprendizado nas mudanças e a expansão do ensino nas correntes e camadas populares, digitais, ou seja, conferências sobre a profissão no Brasil e o processo adiposo, tecido teórico, sucinto, elitista, documental e preferencialmente masculino ou feminista, nas cláusulas de gênero e saúde no tempo interdisciplinar, nas parcerias profissionais. Esse tempo interdisciplinar, eu coloco colocações ou cogitações entre o tempo livre e o tempo esforçado. Tempo esforçado até hoje, a esse tempo interdisciplinar ligado ao tempo livre, que expõe um lado de Estado moral e moral Estado. Vou colar o Estado aqui em campo de status. Estado, Distrito Federal, Estado, Bahia. O Estado vai depender das suas longitudes e a sua própria consciência, um lazer. Porém, o lazer é algo eminente no tempo livre, que intercala o próprio homem e a própria mulher num tempo esforçado,
que ele possa usar para aqui fazer o quê? Os seus afazeres. Os seus afazeres de aprender, os seus afazeres de conhecer, os seus afazeres de reconhecer, os seus afazeres de mapear, catalogar, exemplificar entre o corpo, o tempo, entre o corpo, o espaço, entre o corpo e as ideias, havendo conjuntos que possam ser símbolos e movimentos, movimentos e símbolos, ok? Entretanto, preferencialmente masculino ou feminista, ou seja, vamos lá, pode-se dizer que a universalização do ensino e sua atenção voltada a todos os cidadãos vem sendo percebida no final do século XX e início do século XXI, norteando uma higienize popular na educação básica creatinosa, princípio de força, 5 segundos, 10 segundos de alegria, 3 segundos, só alegria só para mostrar entre os campos dispositivos que almejam intercalar uma função social da escola e paradigmas nos meios e fins, pontinhos, pontinhos. A educação no Brasil começou oficialmente com os jesuítas. É por isso que eu passei ali em Anchieta, que nos traz também repertórios de alguns autores literários que destacam sobre a história, né, e essas cláusulas não anti-históricas, que foram trazidos ao país com o propósito de catequizar nativos. Porém, depois de algum tempo, percebeu-se que os nativos utilizavam-se dos ensinamentos jesuítas para se organizar e articular, a exemplo de que ocorria com os trabalhadores europeus. Ao longo de cerca de 3 séculos, a educação brasileira era direcionada quase que exclusivamente à elite. 3 séculos, a qual enviava seus filhos da Europa. Não sei ainda, e os campos do latim, né? Latim, os campos oratória, né? Retórica. Para uma nação essencialmente agrícola, ou transcender cuja mão de obra se baseava na escravidão, ou seja, molhava a mão dos escravos, colocava a terra para alguns, campo do feudalismo. Aí surgiu o que? Além de ele dar a terra, ele administrava a terra, mas o próprio proprietário, ele não sabia que ele é o servo do próprio burguês que deu a própria terra para multiplicar os seus bens e tesouros e riquezas. Ok? Traz pontos importantes. Vamos lá. Com a Constituição do Império, em 1824, determinou-se que a educação primária seria gratuita a todos os cidadãos. Novas mudanças apenas seriam vistas na República durante a década de 20 e 30 no século XX, que destacou o campo histórico, não anti-histórico, não antipedagógico, ali em 1920 a 1939, entre a pedagogia geral e a sua própria identidade perdida, em alguns pareceres, porque nos traz um campo cronológico nessas confirmações e ratificações, ok? Na educação pública, gratuita e conquista da República do século XX. Okay? Assim pode dizer que a escola aqui que trabalhamos não está solta no espaço, mas tem história. Não está solta aí, ou seja, como alguns falam, no espaço, mas se encontra-se articulada e acompanhando os movimentos, a história e a educação como um todo. O acesso ao conhecimento é crucial quando se reflete a função social da escola na década de 20 e 30 no século 20. Okay? Passou-se a dar maior importância à vida urbana, ok? E também os seus pareceres na vida rural, no processo de urbanização e os marcos históricos
ok? Da